Olá, tudo bem, pessoal? Estamos aqui de novo para falar sobre um destino maravilhoso. Em meio a tantas notícias, né, gente? Nós estamos aqui para a gente relaxar um pouquinho, falar de um destino maravilhoso. Assim você pode se planejar, pode sonhar, né? E por que não já se programar aí para o ano que vem, né? E então a gente vai falar aqui de um destino que está acessível a todos e que eu sempre falo isso, gente. Deus devia de estar muito inspirado quando ele criou a Polinésia, ou Tahiti. Para mim, é um dos lugares mais lindos. Eu acho que é o mais lindo dos que eu conheço, dos mais de 80 países aí que eu já conheço. Realmente, Polinésia é demais. E hoje eu trouxe uma convidada muito especial, a Michele. Michele é minha filha, trabalha na Raido já há quantos? 10 anos? 10 anos. 10 anos. Parece novinha assim, mas faz bastante tempo que ela tá lá. E como gerente de produtos, ela conhece profundamente a Polinésia. Então, ela já foi 2 vezes, teve essa mega oportunidade. E eu também já fui uma vez. Então, assim como você, eu tenho um grande desejo de ir de novo. Né? Eu também. Também, né? Então, quem não conhece tem esse desejo em mente. E quem já conhece quer voltar. Vale muito a pena. Michele, tudo bem com você? Tudo bom, obrigada. É um prazer participar aqui da live. A gente veio a caráter, porque é um destino que a gente realmente ama de paixão. Eu tive o prazer de passar minha lua de mel lá e é um destino incrível, assim, é um destino que eu acho que todo mundo tem que ir uma vez na vida. Lá é a definição perfeita de paraíso. Paraíso, eu concordo com você, Michele. É assim, inexplicável. Mas, Michele, as pessoas confundem, né? Por que eu vou pro Tahiti, meu desejo é de conhecer a Polinésia Francesa. Qual a diferença entre Tahiti e Polinésia Francesa? Vamos começar falando um pouquinho sobre a Polinésia, né? A Polinésia é um conjunto de ilhas, um país da Oceania, né? Então são 118 ilhas que fica lá no meio do Pacífico, né? E Tahiti é uma dessas ilhas. Então é a principal, porque é onde a gente tem a capital, Papeete, onde a gente tem o aeroporto internacional também, né? Então quando as pessoas falam eu vou pro Tahiti, não deixa de estar certo, porque todo mundo entra na Polinésia pelo Tahiti, mas é apenas uma das ilhas. As pessoas acabam ficando uma noite, se necessário, aqueles que têm interesse um pouco mais, mas normalmente uma noite. E depois a gente parte para as outras ilhas, onde tem os maiores atrativos, as praias mais famosas, as outras ilhas, né? E Michele, é longe, né? Como é que a gente faz para chegar lá? É longe, mas o paraíso tem que ser longe. Senão não seria exclusivo, né? Não seria um paraíso, né? A gente pensa que é fácil. Assim. O paraíso tem que ser difícil de chegar, né? Mas eu falo pra vocês que vale a pena. A gente tem algumas opções aqui desde o Brasil, né? Então tem via Latam, que a gente vai via Santiago do Chile e depois são, se eu não me engano, em torno de 10 horas até Papeete. E é um voo por semana só, né? Que passa também pela Ilha de Páscoa. Então tem essa questão. Quando a gente pega esse voo, a gente só pode ficar múltiplos de uma semana. Então 7 dias, 14 dias ou mais. A gente não pode ficar menos, né? E a gente também tem algumas outras opções aqui. Eu fiz quando eu fui na minha lua de mel, inclusive nas 2 vezes, a primeira lua de mel e a outra num fan tour, para visitar mesmo as ilhas, que é através da American Airlines com a Air Tahiti Nui. A gente vai até Los Angeles e de Los Angeles até Papeete, que são 8 horas. Eu fiz isso também e achei excelente, porque aí você conjuga, né, gente? Aí você já visita Los Angeles,
faz uma paradinha, umas comprinhas na volta, né? E na volta dá pra estender também, se você quiser. Que nem eu fiz isso na minha lua de mel. Acabei estendendo um pouquinho mais pelos Estados Unidos, Arizona, outros destinos que vale a pena. Las Vegas, né, Las Vegas, né? É uma boa combinação, né? Um pouquinho diferente, né? Mas que foi super legal. E é uma opção ótima, Tahiti é uma companhia aérea excelente. É muito então, boa. Muito excelente tranquilo. mesmo. E você aproveita e conhece um pouquinho dos Estados Unidos. E tem algumas outras opções, aí a gente não sabe como vai ficar depois da pandemia, enfim, vamos ver, né? Apesar que a Polinésia já tá aberta, já está aberta. Mas a gente tem a opção via Auckland também, né? Então, a gente vai até Buenos Aires, depois até Auckland, na Nova Zelândia, e depois para Papeete. Então é um trecho mais longo, mas de repente se você quer combinar com Nova Zelândia ou com Austrália, é uma opção legal também. Tem muita gente que combina esses destinos ou ainda outras ilhas lá do Pacífico, né? E qual o fuso horário, Michele? Olha, são 7 horas para trás. Então eles estão, a gente tá agora começando, no finalzinho da tarde, eles estão no comecinho da manhã, né? Comecinho 10 horas, por aí, 9 horas. Então, estão sempre atrás da gente, né? Ou seja, você ganha um dia quando você vai, né? Exato. E qual a diferença entre os arquipélagos, Michele, e a distância entre eles, né? Para o pessoal entender. Como eu já tinha falado, são 118 ilhas, né, divididas em 5 arquipélagos. Eu acho muito importante comentar, Lucila, que as pessoas acham que as ilhas são tudo próximas, né, e que é fácil a locomoção entre elas. E na verdade é fácil, mas elas são distantes. Tem um mapa que o Turismo do Tahiti compartilha sempre com a gente, que eu acho muito interessante. Eles colocam o mapa da Polinésia, né, as ilhas, e no fundo a gente tem o mapa da Europa. Isso é pra gente ter uma dimensão de que as ilhas são tão distantes que elas têm a dimensão da Europa Ocidental. Então é como se ela fosse desde lá, a gente imagina, né, a área, como se fosse desde lá de Portugal até a Grécia. Então tudo isso, as ilhas estão espalhadas, essas 118 ilhas. É claro que a gente não visita todas, tem algumas que têm infraestrutura turística e outras não, né? Mas vamos falar um pouquinho desses 5 arquipélagos. Então, que tal começar pelas Ilhas da Sociedade? As Ilhas da Sociedade são as mais famosas, né? Onde a gente tem Moréa, Bora Bora, Tahiti, né? Tetiaroa. Então eu vou entrar um pouquinho mais em cada uma, mas são as mais famosas, onde tem a maioria da população, onde tem a maioria da infraestrutura turística, né? A gente também tem o arquipélago das Ilhas Tuamotu. As Ilhas Tuamotu, elas têm uma concepção diferente de ilha, né? Depois eu vou explicar também um pouquinho o que é um atol, né? Pra vocês entenderem, mas é o paraíso para quem gosta de mergulhar, as Ilhas Tuamotu. As Ilhas Marquesas já é uma concepção totalmente diferente, não é muito para quem quer praia, é mais para quem quer conhecer a cultura tahitiana, quem quer realmente explorar, imergir e entender mais o maná, que é essa questão da natureza, esse respeito que eles têm, essa magia, né, da natureza com todos os seres vivos e todo esse misticismo. Para quem quer entender mesmo, tem que ir para as Ilhas Marquesas. Tem as Ilhas Austral e as Ilhas Gambier. E essas aí são super distantes, é mais difícil de turista ir mesmo, porque tem pouca infraestrutura, né? Então aí, falando um pouquinho das Ilhas da Sociedade. Uma coisa legal, Lucila, que eu acho a gente contar, é que eu acho que Tahiti é legal porque tem uma ilha para cada um. Eu falo que tem para todos os gostos, você não acha isso? Eu acho, fiz algumas. E realmente, embora todas elas sejam praias, né, com bangalô sobre água, sabe? Aquele sonho, né, de ficar em um bangalô e ver os peixinhos embaixo, assim, é louco isso, muito lindo. Mas cada uma tem algo diferente e aqui nós vamos pontuar isso para você. Né? Depende do seu perfil, você pode combinar algumas ilhas que você que tem mais a ver com você. Aliás, eu acho isso muito importante, né? A gente entender o perfil do cliente, de quem tá indo, para saber recomendar quais as ilhas mais interessantes, né? Não só ir pelo mais do mesmo, que é só Tahiti, Moréa e Bora Bora. Eu acho que tem muitas ilhas e aí cada uma para cada gosto, né? Então eu queria começar
falando primeiro a diferença de ilha e atol, que eu acho que isso faz diferença também na hora de a gente escolher. Isso é muito importante, Michelle. É muito legal, né? As ilhas do Tahiti são vulcânicas, né? E aí a ilha, aquela porção de terra rodeada por mar que a gente conhece, por exemplo, a ilha do Tahiti. É uma ilha jovem, ela é bem montanhosa e ela não tem muitas praias. Ela tem praia, mas menos porque ela é uma ilha jovem. Conforme a ilha vai cedendo, ela vai afundando mesmo, né? Com o passar do tempo e milhares de anos, vai se criando como se fossem corais e recifes em volta dela. E aí ela vai afundando, então aí no meio termo a gente tem a ilha de Bora Bora, que depois a gente vai falar um pouquinho mais, que ela tem a paixão da Lucila, já vou falar isso. É minha paixão. Gente, tá vendo esse quadro aí em cima? Eu que pintei, mas eu cheguei assim da viagem, eu falei, gente, me inspirou tanto que eu acabei pintando esse quadro nas horas vagas, né? Mas a minha maior dificuldade era conseguir chegar na cor de Bora Bora. E é impossível, não dá, pode ver, né? Só indo lá mesmo. Então, que Bora Bora que é esse meio termo, porque a gente tem a montanha, então vocês conseguem ver aqui em cima, a montanha de Bora Bora, e é uma cratera de vulcão que já foi afundando, e aí ela forma essas ilhas em volta, né? Então, Bora Bora tem, por exemplo, um aeroporto que fica numa ilha e os hotéis ficam nas outras ilhas. Então, você pega um barco que é oferecido o transfer pelo próprio hotel, organizado pelo próprio hotel, e vai para sua ilha, né? Então, normalmente, cada hotel fica em uma ilha e você tem a montanha no centro, que é onde tem o vilarejo, onde tem os restaurantes, enfim, onde tem algumas... um pequeno vilarejo, né? Algum comércio ali. E aí a gente vai depois pro atol, que é quando a ilha já afunda bastante e você só sobra com várias pequenas ilhas num círculo e com uma lagoa grande no meio. E aí a gente tem as ilhas Tuamotu, que nem eu falei, que são atols, né? Isso cria uma vida marinha enorme dentro dessa lagoa, com muitos peixes, com tubarões, enfim, todo tipo de vida marinha que é sensacional e maravilhoso. Então, não tem aquela montanha, e são micro-ilhas. Então, por isso que eu falo que é diferente quando a gente vai de uma para outra. Você vê diferente. Não, né? e quando você faz o sobrevoo, já é um passeio super lindo, porque você vê realmente essa diferença, né, dessas construções, dessas ilhas, e vê aquele mar de azul que só existe lá. Vamos combinar, né, Mi? Vamos falar que é a verdade. É diferente. Só existe lá. É nossa paixão também, confesso. Aí você vai vendo, né, do avião, fala, nossa, é isso que eu vou ver, é lá onde eu vou ficar. É lindo demais, né? E é legal falar também, para as pessoas entenderem um pouquinho da diferença, né, de Maldivas, Seychelles. Explica nossa, um pouquinho. É uma coisa que... assim, eu acho que a maior dificuldade é essa para as pessoas entenderem. Vou para Maldivas, ou vou para Maldivas, vou para Seychelles, vou para Maurícios, para onde eu vou? E qual a diferença? Maurícios é uma ilha grande, onde você tem vários hotéis, tem uma cultura, tem uma vida noturna. Que é maravilhoso. Maravilhoso. Não tem bangalô sobre as Não águas, tem. né? Mas é uma ilha grande, isso é Isso. legal explicar. E que fica no continente da África. Né? Seychelles é um arquipélago também, e você tem algumas ilhas que a gente mais visita, mas não tem bangalô sobre a água. O legal de Seychelles é que tem uma diversidade também de natureza, né? Você tem tartarugas gigantes, você tem alguns atrativos e tem umas pedras. A formação da ilha de Seychelles é diferente das outras. Só tem lá. Lá é granítica, não é vulcânica, né? Então é diferente. Seychelles é maravilhoso também. Então lindo, lindo. Vamos, quem sabe a gente faz uma live falando sobre Seychelles. Isso. E Maldivas, na verdade, você curte o hotel. Cada hotel fica numa ilha, é um arquipélago também, né? De muitas ilhas. Mas você não fica transitando
assim, pernoitando em várias ilhas. Não, você vai para um hotel que está lá naquela ilha e lá você vai curtir o mar, que também tem um azul maravilhoso, e vai curtir as belezas, né, do mar, as experiências, mas vai curtir o hotel, vai descansar. E aí não tem aquela cultura, né? Quando a gente vai para Seychelles, Maurícios ou Tahiti, a gente tem aquela cultura do povo, porque a gente vê o povo local. Maldivas você acaba vivendo mais no hotel mesmo, mas são todos paraísos, tá, gente? Um mais lindo que o outro. Então, por que a gente tá falando disso? Porque é uma grande vantagem da Polinésia você conseguir combinar ilhas e ver coisas diferentes na mesma viagem. Então, sem dúvida. Então vamos começar pelas ilhas da sociedade, gente. Vamos lá, a gente vai começar então pelo Tahiti, que eu já falei um pouquinho, né? Isso. Que é a principal, é por onde a gente chega. As pessoas às vezes pernoitam uma noite quando necessário. E é grande, e por incrível que pareça tem trânsito, tá, gente? Eu peguei trânsito lá. Tem trânsito, é onde as pessoas vivem, enfim, então tem um pouquinho, mas tem atrativos, tem mercado, tem o Museu da Pérola, toda essa questão de quem quiser entender um pouquinho mais da estrutura das ilhas e como são achadas as pérolas, como são também, porque tem algumas que são de inseminação artificial, que são criadas, tudo isso tem no Museu da Pérola, que é muito interessante, né? Você tem também uma etapa mundial do surf, né, da Liga de Surf, que é lá, então para quem gosta de surfar, tem uma parte em Papeete que é super legal. Então esse tipo de atração, tem cachoeira, enfim, em Papeete, tá? Depois a gente vai para Moorea, né? Moorea, Lucila, é a única ilha que tem um serviço de ferry, né? Então a gente pode ir de ferry ou de avião. Tá, mas eu acho interessante você ir de ferry, porque eu fiz isso, Michele, nós aproveitamos, fizemos um passeio de barco, inclusive, mergulho, mas dá para você ir apreciando realmente aquele mar maravilhoso, enquanto que nas outras você vê as ilhas, né, sobrevoo, então é diferente, mas já aproveita e faz de ferry essa que é possível. São só 40 minutos, né? Bem pertinho. Então, e dá pra quem quiser ir de voo também dá, são 15 minutos de voo ou 40 minutos de ferry, mas é um outro passeio, se você vai combinar uma outra ilha que vai de avião, então é legal fazer esse passeio de ferry também, né? Mas me conta, para que perfil de cliente, de pessoas Moorea Moorea é uma ilha grande, né? Tem muita gente que mora em Moorea, é a segunda ilha mais habitada, então muita gente que mora em Moorea e trabalha em Papeete por causa dessa facilidade do ferry. Então ela é uma ilha que permite muitas atividades, Lucila, assim, para quem quer. Não quero ficar só no hotel, eu quero explorar, eu quero ter atividades, e tem esse perfil. Moorea é muito legal, porque você pode fazer passeio de 4x4, você pode visitar plantações de abacaxi, que é uma das grandes riquezas da ilha de Moorea, plantação de abacaxi, né? Ai, gente, conta, Michele. Confesso que eu nunca tinha visto uma plantação de abacaxi. Gente, ela teve que ir pro outro lado do mundo pra ver como é que é o pé de abacaxi, pode? Mas adorei, valeu super a pena. E você pode ainda provar o suco do abacaxi que eles plantam lá e inclusive vinho que eles produzem. É uma delícia. Então é muito legal. E eles têm hiking, então para quem gosta de fazer trilha, você sobe, não são montanhas muito altas, mas você sobe em torno de 900 metros e você tem uma vista maravilhosa com os bangalôs. Enfim, tem jet ski, tem parasail, todas as atividades aquáticas, né, de snorkeling, essas coisas. Mas é uma ilha para quem gosta de atividades. E ela também tem bangalô sobre as águas, o mar é lindíssimo. Então, Moorea pensando nisso, para quem gosta de mais atrações, né? Então vamos falar sobre Tetiaroa? Tetiaroa. Eu acho que todo mundo, se não conhece pelo nome da ilha de Tetiaroa, já ouviu falar desse hotel. Tem um hotel lá, que é o Debrando, né? Debrando. A ilha pertence à família do Marlon Brando. Marlon Brando morou lá por mais de 30 anos, né? E depois que ele faleceu, enfim, construíram o Hotel Debrando. E o mais incrível, se é que tem uma coisa só incrível lá, que eles se preocupam muito com a sustentabilidade. Então tem alguns diferenciais, né, Lucila? Eles não têm bangalô sobre as águas, principalmente por causa dessa questão de sustentabilidade, pensando na natureza.
E eles são o único hotel all inclusive da Polinésia, né? Você chega de voo, são só 15 minutos de Papeete. É bem perto, né, Michelle? É 15 minutinhos. E eu acho que assim, é um dos lugares mais exclusivos que pode ter, com um hotel apenas, super, assim, é de luxo, né, Michelle? É mega luxo, Mega e ele é luxo. super exclusivo. Então é pra quem quiser realmente se sentir no paraíso e se sentir exclusivo. E eu sempre gosto de falar que não é pra aquele hotel de quem gosta de se mostrar e tem esse perfil. É pra quem gosta realmente de natureza e de exclusividade. Uma coisa chique e maravilhosa. Mas no você paraíso. pode tirar umas selfies lá, né? Ah, claro, né? Estou me lembrando. Claro. Já pensou? É sensacional, gente. É assim, realmente maravilhoso essa privacidade. Você tem praias maravilhosas e não é só uma ilha, tá, gente? Assim, tem motus em volta. Motu, pra quem não sabe, são ilhas pequenas. Então você tem várias ilhinhas pequenas e que você pode ir pra uma motu e fazer um piquenique privativo, só pra você e pro seu esposo, enfim, ou família, né? Isso é legal de a gente comentar. Ah, por favor, Michelle, isso porque eu acho que as pessoas têm que desmistificar isso, que Tahiti, Polinésia é só para casais em lua de mel. Não, gente. Inclusive, europeu vai muito com família, né, para lá. É claro que é um destino longe, mas você pode fazer um stop, como nós falamos, né, em Los Angeles, aí não fica Então, tão... em Santiago, né? Santiago, sim. Mas é muito legal, tem muito atrativo na vida marinha para as crianças também. É muito legal. Para famílias, né, jovens. Grupo de amigos, enfim. E tem muitas promoções também, né? Aí falando de crianças, a gente tem promoções, às vezes as crianças de até 12, 15 anos, aí vai depender de cada hotel, ficam de graça, gente. Então é só pagar a parte aérea e também a Tahiti Nui tem promoção para crianças. Então, vale a pena, né? Pra quem tem família, a gente desmistifica isso realmente porque é um destino maravilhoso, né? Ah, se eu pudesse, eu ia levar um grupo pra lá. Já pense nisso, gente. E a família. Família? A gente volta com família, então. E outra hora com o grupo. Aí falando um pouquinho agora de Tahá. Fala um pouquinho pra gente, Luciana, você que foi, de Raiatea e Tahá. Olha, eu fui pra Tahá. E também super exclusivo, porque lá é conhecido como a Ilha da Baunilha, gente. Você vê a plantação, então é algo assim espetacular. Mas eu fiquei no hotel Le Tahá, que é um hotel maravilhoso, super típico assim da Polinésia, né? E em todos os hotéis, gente, você é recebido com os tahitianos assim, dançando com aquelas coroas de flores, cantando, com aquela roupa super típica, tá? E você recebe sempre na chegada dos hotéis esses colares. Na verdade, na chegada são os colares de flores naturais. Isso. E na saída, esses colares de conchas. Né? Eu fiz vários, né? Porque a gente ia ganhando. Então, esse hotel, Le Tahá, assim, super, super legal. A ilha também, o hotel, ele tem os bangalôs sobre a água. E já falando também uma coisa, né? Eu acho que para você que vai, é interessante sempre colocar pelo menos algumas noites em bangalô sobre a água. A experiência é super diferente. Aquela fileira, né, de bangalô sobre a água. Tem hotéis que são mais separados desses bangalôs, mais exclusivos, ou seja, não atrapalha em nada, tá? Você não vê o que o outro hóspede está fazendo, nada disso. Mas tem aquela opção também de você ficar num apartamento, num chalé, na praia, praia, na areia. E aí você pode sair, ver os peixinhos logo assim, próximo de você.
também é muito interessante. Então você pode combinar esses dois tipos de hospedagem. Como a gente vai para várias ilhas, de repente fica num hotel no Overwater, né? No Bangalô sobre as águas, no outro fica na praia, acho que é uma coisa legal. Mas eu amei também Taha, tá, gente? É uma opção assim que eu recomendo também. Você tem aquelas favas de baunilha, né? Que Sim. são caríssimas em outros lugares, e lá você pode visitar as plantações. É uma ilha montanhosa, então na verdade você chega em Raiatea, pega um barquinho e vai pra Taha, que é a ilha do lado, elas compartilham a mesma lagoa, né? E aí você faz esse passeio, né, Lucila? Tem caminhadas, enfim, tem várias coisas. Eu me beliscava assim. Gente, eu fui num grupo, né, de um fan tour, e eu sozinha naquele bangalô, aquela lua, eu não queria dormir. Eu queria ficar lá aproveitando, sabe? Além do dia, ficar vendo aquele céu estrelado e vendo aquela beleza toda. Tinha que aproveitar, realmente. Gente, eu vou falar de Bora Bora agora e depois a gente responde algumas perguntinhas que eu tô vendo aí, né? E Bora Bora, Lucila? Ai, sem palavras. Essa você tem que incluir, tá, gente? Eu falei no início e falo novamente para quem chegou mais tarde. Deus estava muito inspirado quando ele fez Polinésia, mas principalmente Bora Bora. Sabe aquela imensidão de água, assim, aquele azul, que é um azul que, assim, te encanta. Não existe. Eu já fui para muitos lugares do Caribe, que é lindo, fui, né, Maldivas, Seychelles, enfim, mas aquele azul não existe. Eu ficava assim, realmente, não querendo ver outra coisa, só aquele azul do mar. São aqueles 50 tons de azul, né? São, aquele famoso. Exatamente. É porque vai mudando o sol e o azul, a tonalidade vai mudando, né? Isso que é interessante. E a gente faz muitos passeios de barco, né? Então você tem a possibilidade de estar em contato, de vendo diferentes paisagens, né? Bora Bora é a ilha, enfim, que é o sonho de consumo de todo mundo, né? Que nem eu já tinha explicado, a gente tem a ilha que é o aeroporto, depois a gente pega o barquinho e vai pro seu hotel, cada um numa ilha, e a gente tem hotéis fantásticos, né? Four Seasons, Sunridge, Conrad, Intercontinental, Pearl Beach, aí tem vários, né, pro gosto de todo mundo. E tem bangalô, tem ficando na praia diretamente, mas o mar que realmente impressiona. Uhum. É desbundante, você tem essa montanha, então, que tem aqui no quadro da Lucila, né? E os hotéis ficam com vista para essa montanha, então é algo diferente das outras ilhas. Você tem essa montanha, né? E você pode fazer passeios também. Então lá também tem estrutura para você fazer jet ski, parasail, enfim, mergulho, várias coisas que você pode ver. E tem uma vida marinha legal também, apesar que não se compara com as ilhas do Tuamotu, que depois a gente vai falar. Mas Bora Bora tem que estar no roteiro, né? Isso a gente... Sem dúvida. E recomenda, a gente acabou esquecendo de falar isso, né, Lucila? Eu acho que de mínimo de 3 a 4 noites em cada ilha. Vai depender o tempo que você tem, quantas ilhas vai fazer e tudo isso. Então aí a gente tem que ver os voos internos também entre as ilhas, né? Uhum. Pra vocês terem uma ideia, a gente acabou também não comentando, as distâncias são em torno de, por exemplo, Papite, Bora Bora, um voo de 50 minutos. Pra Moré é mais rápido, que a gente falou, mas as outras ilhas também, Tuamotu, que eu vou falar depois, Chiquerau e Rangiró, também em torno de um voo de 50 minutos desde Papite. Então dá pra fazer rapidinho, né? Já que você comentou, vamos falar então sobre as ilhas de Tuamotu? Vamos, eu só queria responder aqui o pessoal que tá perguntando qual que é a melhor época. Ah, por favor, vamos lá. A gente pode vender e visitar o Tahiti o ano inteiro, né? Tá sempre em torno de uma média de 27 graus, é calor, é um destino tropical, tem muito sol, né? É tudo que a gente espera do paraíso. Mas tem uma época que tem um período de chuva. Então, a época seca, que é a de alta temporada, é a melhor época para se ir, é de abril a outubro, né? A época de chuva vai aí de... novembro a março. Novembro a março é uma época que vai estar mais úmido, pode ter mais chuva, apesar de que são chuvas tropicais. Uhum. Chove um pouquinho e passa, né? Então, se você quiser arriscar, vale a pena se só tem esse período. E tem uma outra vantagem nesse período, que é o preço, né? Fica mais barato. Compensa. Então, pra quem só tem esse período, não deixem de ir, mas o período de seca é mais recomendado, tá bom?
E falando agora das Ilhas Tuamotu, que eu tenho um pedacinho do meu coração em Tiquerral. E eu em Rangiroa. Tiquerral é sensacional, porque pensando lá na Ilha Atoll que eu comentei, né, que a constituição da ilha é diferente, então você chega numa ilhinha que tem o aeroporto, onde tem o vilarejo lá em Tiquerral, que tem 500 habitantes, é muito pequenininha. E Tiquerral é conhecido como é por causa das areias rosas, né? A areia ela tem uma tonalidade de rosa, é muito bonito. Você pega então o carro, depois o barco e chega no seu hotel. Que a gente ficou no Pearl Beach, que é o principal lá, né? Tem alguns outros, mas esse é o hotel principal lá. E aí é maravilhoso, porque ele é um hotel menorzinho e você se sente realmente no paraíso, super exclusivo, com aquele mar, enfim, indescritível. Então eu gostei e fiquei encantadíssima com o destino. Eu já fui 2 vezes pra lá, uma na minha lua de mel, que nem eu falei, depois num fan tour. E cada vez foi diferente, eu me apaixonei ainda mais pelo destino. Você tem alguns passeios pra fazer? Isso que eu ia falar, e experiência diferente. Você teve aquele jantar romântico também, Michele? Fiz, e eu fiz, sabe o que eu fiz também? Eu pegava muita canoa, ou stand-up paddle, e a gente ia pras motus, pra essas ilhinhas ao redor do hotel. E você não vê absolutamente ninguém, você tá lá só com o seu amado, enfim, suas companhias. Dá pra fazer um piquenique, então eles cozinham pra você, tem a culinária, depois a gente fala, é deliciosa. E você tá no meio do nada, só você naquele mar parece que é indescritível, assim, é o paraíso mesmo. Então isso que eu achei muito legal de Tiquerral, é a exclusividade, é uma coisa menor, você pode fazer um passeio no vilarejo, então você conhece um pouquinho do local, e você vê praias públicas, que gente, o que são aquelas praias maravilhosas? Que hotel que você ficou mesmo? No Pearl Beach, Tiquerral Pearl Beach. Maravilhoso, super indico, tá? É lindo, né? E conta um pouquinho de Rangiroa, Lucila, pra gente. Rangiroa foi uma grande surpresa, porque, inclusive, foi a primeira, além de Tahiti, a primeira ilha que eu visitei, e eu já me encantei. Eu falei, nossa, o que é isso? Né? Todas as ilhas são super exclusivas também, né? Mas Rangiroa significa céu imenso, é o segundo maior atol do mundo. Então, Michele explicou, né, o que é atol. E eu fiquei no Kiaora, aquele hotel simplesmente maravilhoso que tinha danças, shows noturnos, comida maravilhosa. E os bangalôs, Michele, claro, tinha alguns bangalôs também sobre a água, mas são mais vilas. Então você fica naquela casa maravilhosa, assim, enorme, super né? Enorme, super isolado. Com piscina, com piscina privativa, aquele banheiro externo, tudo muito espaçoso, com muito conforto, aquela arquitetura linda. E de lá a gente fez vários passeios, sempre passeios de barco, e assim, até passeios um pouco mais distantes, de 1 hora, 2 horas de barco, para chegar em locais que a gente nadou com um tubarãozinho, sabe? Tinha assim uma praia linda, maravilhosa, local raso, né? E com muitos tubarões. E a gente Mas eles são super bonzinhos, sim, né? Não precisa ter medo. Teve gente que pegou na mão para fotografar, né? Então lá você vê aquelas raias gigantes, nós fizemos mantas, né? Mantas enormes, variedade assim de peixes que vocês não têm noção, lindos. E nós fizemos um passeio também numa comunidade onde eles cozinharam pra gente. Imagine você no meio do nada e tem o povo local que assim, eles são super amistosos, super receptivos, dançando, cantando o tempo todo, o povo alegre, né? Muito alegre. E aí eles cozinharam pra gente, foi muito legal. Então eu vi muitos grupos de pessoas que querem mergulhar lá. Para quem gosta de mergulho, é uma das principais
ilhas é lá, Rangiroa, para você curtir. Acho que isso é um ponto principal para falar das ilhas Tuamotu, né? A vida marinha é muito diferente das outras ilhas. Nas outras também tem. Mas, por exemplo, em Tikehau você saía do seu bangalô e você já via peixe. Coisa que, por exemplo, Bora Bora, os corais já foram com o tempo se destruindo um pouquinho mais. Então você vê peixes, mas não em tanta quantidade. É diferente, né? Então, para quem gosta disso, tem que ir para as ilhas Tuamotu. Eu acho também. Agora, que tipo de passeios, né? Além do que a gente falou de mergulho, dá para fazer nessas ilhas, Michele? Que nem eu comentei, tem de jet ski, tem de paraceio, vai depender de cada ilha. Então, por exemplo, você pode fazer jet ski em Bora Bora, em Morea, mas já não pode fazer isso nas ilhas Tuamotu por causa dos corais, né? Eles querem preservar os corais. Então, vai depender de cada ilha que você tem para fazer, né? Mas piqueniques em motus, mergulhos, snorkeling, casamentos, cerimônias. Deixa eu só comentar que eu esqueci de falar que em Morea, em setembro, tem sempre as baleias jubartes. E tem um passeio que você pode nadar junto com as baleias. E é sensacional. Gente, eu não fiz isso. É só em setembro em Morea. Morea. Será que eu faria com baleia, Michele? Dizem, eu não fiz também, mas dizem que é absolutamente sensacional. Baleia, porque elas vão pra lá pra ter os filhotes. Então dizem que é sensacional. E que época que é, Michele? Setembro. E como que são as cerimônias de casamento? Cada hotel normalmente oferece, né, um pacote, ou a gente pode personalizar do seu gosto, do gosto do cliente, enfim. É maravilhoso, eles têm toda um ritual com simbolismos, eles usam muito a cor vermelha. Você ganha um nome tahitiano, né, depois de fazer a cerimônia. Em alguns, a noiva chega num carrinho de golfe todo enfeitado de flores. O noivo chega numa canoa. Então, cada um tem o seu modo, mas normalmente é cheio de flores, com música, né? Olha aqui, né? Os noivos sendo... É muito bonito, muito bonito. E aí, você pode reservar, a gente recomenda reservar com antecedência, né? Para que possam preparar tudo e com foto, tem fotógrafo tirando foto também, então vale a pena para quem tá indo renovar os votos. E como é que faz, Michele? Desde aqui você já organiza tudo isso? Ou chegando lá você vai escolher, né, as coisas? A gente recomenda organizar desde aqui, né? E eles já estão super preparados com isso, já sabem como funciona. Se você tiver algum gosto específico, é só falar e a gente pode organizar junto com o hotel. Então é legal fazer isso com antecedência, porque às vezes esses são destinos muito procurados, né? E aí de repente é o seu sonho e você chega lá e já não tem mais disponibilidade. Então é legal ver isso com antecedência. Gente, mesmo você que já casou, vai fazer bodas, né? E ir lá e ter essa experiência é assim, é inesquecível. Eu acho que e o fundo, né? A paisagem. Né? Aquelas fotos depois que você fica, nossa, olha, vale o investimento. E tem também, né, Michele, cada hotel oferece spa, então você pode fazer as massagens maravilhosas. Tem o óleo de monoi, né, que é feito da flor desculpa, eu esqueci o nome da flor, tetiare, acho que é isso, se eu tiver enganado depois vocês me corrijam, que é essa flor, né, eles misturam com óleo de coco e usam o óleo dessa flor. E passam em tudo, gente. Eles usam para óleo de massagem, que é uma delícia. Tem um cheiro muito gostoso, perfume muito gostoso. Que é demais. Os tahitianos passam no cabelo, né? Então eles usam para muitas coisas. Então os spas lá e as massagens são sensacionais. E a comida? Olha, a comida eles servem muito bem e uma variedade, né? Muito peixe também, né? Eu lembro que tem um prato que é como se fosse um ceviche de lá, que é diferente, não é igual ao peruano. Muito gostoso. Pra quem gosta, mistura muito com frutas, peixes, né? Então, muito, muito gostoso. Essa receptividade deles é incrível. Tiare, me corrigiram aqui isso.
Tiare, excelente, gente. Vocês participem aqui conosco, porque isso é muito importante, né? Outra coisa legal que eu pensei em fazer lá, acabou não dando certo, é tatuagem. Eu também. Eu juro que me deu vontade. A mas gente fica lá... tão no clima da cultura e tudo isso, né? E dá pra fazer. Tem algumas ilhas que tem mais facilidade, né? Principalmente a ilha do Tahiti, Moréa, que são ilhas maiores, onde tem os tatuadores, mas é só questão de organizar. Só que tem um porém, você fazendo a tatuagem depois não pode molhar. Então é legal deixar pro final da viagem. Mas é lá no berço da tatuagem, né, Lucila? Eles fazem daquela forma assim, antiga. Hoje em dia ainda tem os dois, né? Mas a gente vê, às vezes, o pessoal local com tatuagens até no rosto, no corpo. E cada um com uma tatuagem diferente, porque é como se eles estivessem contando a história deles através da tatuagem. Então é diferente, não é que nem as nossas tatuagens, né? Eles preservam muito, a né, cultura. Michele? A cultura. Isso a gente percebe lá, até a forma como eles se vestem. Assim, em todos os lugares, ele vai te servir uma comida, tem aquela roupa típica, você vê as flores, né? Elas estão sempre com flores. Olha, é assim, um encanto mesmo, né? Não só... É um conjunto, por isso que a gente fala que é um paraíso, é um conjunto das praias, da cor da água, dos passeios, que mais? As da pérolas, comida, tem as pérolas. Eles são conhecidos pelas pérolas negras lá, né? Então você pode tanto comprar, enfim, visitar o museu, que eu comentei pra saber um pouquinho mais, mas em todo lugar você encontra colar, pulseira de pérolas, e são muito bonitas e únicas. Lá é o lugar para comprar pérolas negras, né? Agora, você teve uma outra oportunidade, né, Michele, de fazer um cruzeiro pelas ilhas. Exato, isso é uma outra opção, né? A gente falou muito agora de ficar nas ilhas, em hotéis, mas você também tem alguns cruzeiros. Então você tem o Raumana, que é muito legal, que ele faz a rota Bora Bora Tarra, ou ao contrário. Então você também pode combinar ficando num hotel, então ele termina em Bora Bora e você pode de repente acrescentar algumas noites lá num hotel, né? Ou ao contrário, ou em Tarra. E você tem a experiência de visitar lugares em que você não passaria, né, indo de avião. Então você visita lugares diferentes, você vai pra... Às vezes no meio do passeio, indo de uma ilha para outra, o capitão decide parar, vocês decidem parar, ele vai observando o que tá mais legal, e vai levar para praias onde não tem ninguém, onde não tem nada, e às vezes você almoça lá, então experiências maravilhosas. Tem o Paul Gauguin, tem alguns veleiros, tem rotas de veleiros também que você vai visitando várias ilhas. Então, são outras possibilidades que podem ser feitas, não só de hotel, né? O nome dessa flor de Bali é frangipane. Sim, ai, essa flor frangipane, gente, eu vi muito em Maurícios. Ela tem um perfume... Realmente, mas eu não sei se é a mesma. Eu acho que é outra. É outra. Aqui, ouvi falar que aqui no Brasil chama gardênia, né? Então não sei se é a mesma, mas lá eles chamam de tiare, que até alguém comentou aqui, tiare, e o cheiro realmente é delicioso. É verdade. Mas realmente em Bali tem esse frangipane que é demais, né? A gente pode falar um pouquinho, 15 minutinhos, ainda dá pra falar algumas coisinhas, né, de idioma, né, pra quem tá com dúvida. Sim, sem dúvida, porque é importante, Michele, como que as pessoas elas se comunicam lá, né? Então, qual o idioma? O idioma oficial é francês e o tahitiano, né? Então, todo mundo fala francês. Inclusive, que nem eu comentei no começo, eles têm a cidadania francesa, né? Todos eles que nascem no Tahiti. Então todo mundo fala francês, inglês nos lugares mais turísticos, então nos hotéis, em lugares onde tem muito turista, Bora Bora, isso sim. Mas se você for, por exemplo, que nem eu comentei, no vilarejo de Tiquerral, apesar de ser um lugar turístico, é mais difícil, né? Mas assim, a experiência é muito legal e você não vai ter dificuldade com isso. Eles são super receptivos, a gente sempre dá um jeitinho e onde precisa a gente sempre vai ter um auxílio, né? Alguém falando espanhol, inglês, francês, né? Então é muito tranquilo.
A Geni tá falando, é isso? Genitré, e outras, uma pessoa enviar uma solicitação. Não, achei uma solicitação. Falando sobre moeda, né? Eles têm a moeda, que é o franco de lá, só que não vejo necessidade de trocar, né? Se você vai ficar mais dentro do hotel, e é onde a maioria das pessoas ficam, acabam consumindo, tendo as refeições dentro do hotel, você pode pagar tudo ou no cartão de crédito, ou em euro, ou em dólar. Então não tem necessidade de trocar moeda. Se você for num vilarejo, se você for em algum lugar, que nem eu comentei em Moréa, comprar o vinho e tudo, você pode passar o cartão de crédito. Mas se quiser trocar, dá pra trocar, é super fácil no aeroporto, né? E você tem o câmbio fixo com o euro. Então o câmbio deles com o euro é travado. Só que aí o nosso câmbio muda com o euro, né? Então aí é só fazer essa continha. Mas a princípio não tem necessidade de trocar moeda. E precisa de visto, Michele? Não precisa, mas precisa de vacina da febre amarela. Então aquele certificado internacional, né, da vacina da febre amarela é obrigatório e eles vão pedir, né? Isso porque aqui a gente tem febre amarela. Então tem que se programar para pelo menos 10 dias antes da viagem tomar essa vacina e ter o certificado. E agora, os documentos para entrar no país, como é que funciona? A Polinésia abriu dia 15 de julho, né? Então é um dos paraísos já abertos pra gente poder... É que lá foi pouco atingido. Pouco atingido, ainda bem, né? Mas quando você pensar em viajar novamente, enfim, já é um destino que tá aberto e tá todo preparado para receber os turistas. Eles estão exigindo um registro na plataforma online. Então você faz o teste, primeiro aqui, tem que ser aquele do PCR, né? Depois que der negativo, você vai se registra nessa plataforma e recebe um recibo. E aí você vai viajar com esse recibo, apresenta no check-in no aeroporto, vai ter que ficar com você o tempo todo com esse recibo lá, tá? E aí depois de 4 dias que você já estiver lá, Lucila, na verdade quando você chega, você recebe um kit. E depois de 4 dias você tem que refazer o teste, que é esse kit que você recebe. E lá tem todas as instruções, como que você faz, você entrega no próprio hotel de volta, né? E eles vão se comunicando com você. Então você já tem que ter o roteiro bem definido para poder ir para lá, eles vão saber exatamente onde você tá. E são precauções. Pode ser que isso mude com o tempo, né? Agora são essas precauções que eles estão tomando. Então, quantos dias você recomenda, Michele, para aproveitar, pelo menos, assim, né, conhecer umas 3 ilhas? Quando a gente fala no voo da Latam, que o mínimo são 7 dias, então eu diria realmente que esse é o mínimo do mínimo, né? Porque com 7 dias a gente dorme 3 noites em uma ilha e 4 noites na outra, passando por Papeete, às vezes faz um day use, né? Mas fica aquele gostinho de querer. Fica o gostinho de quero mais. Quero mais. Então eu diria que aí pelo menos, se você tiver mais tempo, mais disponibilidade, enfim, uns 10 dias, 15 dias, né? Aí vai depender de cada um. Mas eu acho que 7 é o mínimo do mínimo, né? Pra ficar lá e conhecer pelo menos 2 ilhas e mais a ilha do Tahiti. Gente, nosso tempo tá quase chegando aí ao final. Eu espero que tenha dado essa vontade em vocês de conhecer esse paraíso. Quando eu estava divulgando hoje, eu recebi inúmeras mensagens. É o meu sonho de consumo, é o meu sonho, eu quero ir, como é que eu faço? Então, a gente está com toda a equipe para te orientar, né, como as melhores condições, os melhores preços, promoções que a gente tem. E eu gostaria, assim, de terminar, Michele, pedindo para você qual foi a sua maior experiência ou alguma coisa que você queira falar aí dessas oportunidades que você teve. Gente, quando eu vou falar um pouquinho de Tiquirau, porque a Lucila é apaixonada de Bora Bora, então depois ela fala. Então eu falo um pouquinho de Tiquirau, que é a minha paixão. Mas a nossa experiência de chegar lá e ver aquele mar, e aí você desce do seu bangalô e já tem peixe, já tem tubarão. Pegar a canoa, eu sou muito assim, exploradora, né? Então eu não queria ficar só na praia, deitada. A gente teve esses momentos, mas a gente pegava muito canoa, stand-up paddle pra explorar mesmo a ilha. E eu ficava assim, eu não acredito que eu tô nesse paraíso, obrigada a Deus. Porque a gente ficava lá
no paraíso, numa ilha, num motu. E a água rasinha, água quente, tá, gente? Água gostosa. Tem isso também, a água é uma delícia. Aquela cor e os peixes. Enfim, aí você ia para outra e passava o dia, depois voltava pro hotel, almoçava, enfim. Mas foi essa sensação de paraíso, de exclusividade, mas assim, de tipo, obrigada, Deus. Eu estava muito agradecida de ter a oportunidade de estar lá. Porque é realmente, assim, maravilhoso, você se sente único lá, né? Então, acho que isso que eu gostaria de passar para vocês. Michele, vamos fazer mostrar nossas flores aqui, mostra a sua também. Olha só, lá a gente usa isso direto. Estão perguntando se pode ir solteiro também. Pode. Acho que nem a gente comentou, eu todo fui, público, né? Eu fui num grupo, mas fiquei no meu bangalô, sozinha, curtindo, amei, mas eu quero voltar. Não é um destino que tem festa, né? Acho que é bom falar. Não tem uma vida noturna, não é tem. Isso. Aliás, o pessoal acorda bem cedo e dorme bem cedo, porque curte o dia mesmo, né? A atração lá é o dia. Então, brasileiro que costuma ir mais tarde, fica aproveitando os drinks no hotel, enfim. Mas dá pra ir solteiro super. Grupos de amigos, que nem a gente comentou. Acho que vale muito, muito a pena. Gente, eu gostaria então de agradecer a presença de todos vocês. Indico de coração essa viagem. Eu acho que é um sonho, é um presente, mais que um sonho, é um presente que a gente pode se dar, né? Com tudo isso que a gente está passando, a gente fala, nossa, quando tudo isso passar, eu quero estar num lugar maravilhoso, quero curtir a natureza, quero curtir aquelas praias lindas. Curtir o silêncio, né? Curtir a natureza, presente que a gente tem, né? Então, fale conosco, nós teremos imenso prazer, né, de passar todas as condições. Procure ser o agente de viagem e vamos embarcar nessa viagem, tá bom? Não percam as próximas, nós temos assuntos super legais. A próxima vai ser Jordânia, né? Tem Jordânia, tem Marrocos, tem muita coisa vindo por aí. É legal, Michele, porque é um papo descontraído, é um papo que informa as pessoas, que têm vontade de viajar, que gostam, e as que não gostam também, por cultura, né, acaba conhecendo muito mais desses lugares lindos que Deus fez aí pelo mundo. Depois a gente vai ficar aqui no IGTV da Raido e vocês podem seguir a gente lá no YouTube, que depois vai lá pra lá também esse vídeo, tá bom? Um beijo para vocês, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!